Parece que a casa ficou vazia por dentro, não é? O que antes te dava segurança, agora faz eco. As rotinas parecem móveis deslocados e a respiração acompanha um peso que não se explica. Você ora, espera sinais, e a sensação mais forte é de que algo está sendo tirado das suas mãos. Eis que faço uma coisa nova, diz a Escritura. Porventura não a percebeis? Isaías 43:19. Quando Deus começa a limpar o que não serve, o processo nem sempre é gentil. Ele age com critério e não com afeto distraído, porque o afeto verdadeiro às vezes exige desapegar. O que você chama de perda, Deus chama de preparo. O cheiro de livros velhos, o som de portas que rangem na noite, a textura áspera de planos que desmancham no dedo são sinais de um trabalho que está sendo feito. Deus não está te punindo, Ele está te livrando e preparando um espaço novo para crescer. Você reconhece a confusão? Acorda com o estômago apertado, a mente rodando memórias, o dia com gosto de metal. O telefone toca com a voz de Maria que diz baixinho, estou pensando em você. João manda uma mensagem curta e fria. Ana aparece para tomar um café e não sabe o que dizer. Lucas te oferece conselhos que soam vazios. E pastor Rafael tenta segurar as pontas com uma leitura de salmos. Há situações concretas, o emprego que acabou, a amizade que esfriou, a casa que não dá mais alegria, o ministério que mudou de liderança, o projeto que não deu certo. Visualmente, tudo parece desalinhado, papéis espalhados, chá esfriando numa xícara com cheiro amargo de desilusão, roupas molhadas no varal que batem ao vento. Você escuta o silêncio entre uma oração e outra, sente a textura fria de noite sem sono e prova o gosto salgado das lágrimas. Esses sinais são reais e não devem ser minimizados. Quando digo que Deus está limpando, não é uma metáfora suave, é uma intervenção que mexe com o cotidiano e com a intimidade. Você não está sozinho nessa experiência. Marta escreveu dizendo que sentiu essa limpeza quando precisou largar um emprego que aprendia. Pedro relatou que a separação trouxe espaço para um novo chamado, e eu sei que você talvez esteja vivendo algo similar agora. Quero contar um pouco da história que me trouxe até aqui para falar contigo. Cresci em um bairro onde a fé estava no lugar das conversas de varanda. Na infância havia cores vivas, o cheiro de pão fresco na casa da avó e uma confiança quase automática em respostas rápidas. Na adolescência, aprendi a medir valor pelo que eu alcançava. Quem me conheceu chamava meu nome com orgulho. Aos 25 anos, perdi o emprego que parecia minha identidade. A sensação era como se tivessem tirado o chão. Aprendi a ouvir corretores de sonhos e amigos que insistiam em atalhos. Houveram noites longas de questionamento, de portas que batiam e de uma solidão que cortava. Foi nesse vazio que Deus começou a limpar. Em segredo, Ele foi reavaliando minhas motivações, promovendo desencontros que me levariam a reencontrar o propósito. Hoje, ao olhar para trás, vejo que cada coisa que saiu era uma ferida que, quando fechou, deixou espaço para algo mais sólido. Se você está na dor agora, saiba que esse histórico não é só meu. É a história de muitos que passaram por poda e cresceram. Agora vamos ampliar o entendimento teológico do que significa essa limpeza divina. Reorganizar não é destruir pela destruição. Há uma mão oleira que trabalha segundo intenção. Jeremias lembra que o oleiro tem poder sobre a massa, Jeremias 18:4. E João nos lembra que todo ramo que dá fruto é limpo para dar mais fruto, João 15:2. A diferença entre destruição e restauração está na motivação e no resultado. Deus não retira para humilhar, Ele limpa para aumentar a capacidade de frutificação. O processo é calibrado, invisível muitas vezes, e por isso dói, porque o corte toca o que era confortável. Imagine alguém podando uma árvore com ferramentas que cortam de forma aparente. A madeira parece mutilada, mas no tempo certo, brotos mais fortes aparecem. A teologia aqui é simples. Aquilo que o Senhor corta não é para te diminuir, é para te renovar. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo que sai da sua vida é perda, e nem todo vazio é abandono.
O contexto espiritual nos convida a olhar para o invisível onde o rei trabalha. Sei que a resistência é real. Você sente raiva, culpa, medo de não ser amado depois da mudança. Há um duelo interno entre o apego e a fé. Em momentos assim, você recusa a poda porque acredita que manter é sinônimo de segurança. A dor é uma linguagem que fala perigo e aprendemos a reagir. Lembre-se do que aconteceu com Marta no trabalho quando ela se agarrou a uma posição que a consumia. Ela me disse em voz embargada: "Se eu sair, vou perder tudo." E eu respondi: "E se o que você perde é precisamente o que te impedia de ser livre?" O conflito interno tem faces: a memória boa que insiste em permanecer, o orgulho que teme encarar a dependência, a ansiedade que quer soluções imediatas. Essa luta revela o quanto algo precisa ser limpo, porque o conforto antigo estava te moldando de forma contrária ao propósito divino. A resistência é sinal de que algo está sendo restaurado, mas exige entrega. Quero usar agora algumas imagens bíblicas para tornar isso palpável. Pense no oleiro de Jeremias, nas mãos firmes que amassam e moldam. Sinta o cheiro da argila úmida, o som do torno girando, o tato da massa quente contra a palma. Imagine também a poda de João, o barulho seco da tesoura, o gosto da casca cortada que se abre para a seiva nova. Salmo 147:3 diz que o Senhor cura os quebrantados de coração e liga suas feridas. Salmos 35 lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essas imagens não são apenas poesia, são mapas para a sua experiência. Quando Deus te limpa, Ele age como oleiro e como jardineiro. Aparece o contato visual de alguém que olha para sua vida com intenção, o cheiro do solo preparado, o soprar suave do Espírito que seca as lágrimas e traz refrigério. Eu lembro de uma conversa com Pedro no hospital quando minha mãe ficou frágil. "Por que, Senhor?" ele perguntou com voz rouca. "Porque algo maior está sendo preparado", respondi. Foi um diálogo simples, mas essas trocas marcam decisões. Agora quero que você participe. Se isso tem sido a sua experiência, eu sinto por você. Conte nos comentários uma frase curta. Comece com "eu perdi" ou com "eu ganhei espaço quando", e diga em poucas palavras o que saiu e o que você sentiu. Ao compartilhar, você ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Maria, Ana, Lucas, Marta e Pedro já guardam histórias nesses comentários que edificam. Sua palavra pode ser o refrigério para alguém que está vivendo a mesma poda. Enquanto você escreve, volte aqui comigo e continue ouvindo, porque vamos explorar como confiar durante o processo. Quero criar agora uma cena concreta e dialogada para mostrar o calor humano nessa transição. Em uma sala simples, com janelas que deixam entrar cheiro de café e poeira ao meio-dia, você se senta com Pastor Rafael e Marta. Como enfrentar a sensação de injustiça? Você pergunta, com a voz falhando. Como aceitar quando tudo muda? Pastor Rafael responde, aceitar não é concordar, é confiar. E Marta acrescenta, aceitar é permitir que Deus enxergue o que nós não enxergamos. Você fala, e se eu perder minha identidade com isso? E eu respondo, sua identidade está em Cristo, não nas circunstâncias. Pastor Rafael diz, lembre de Romanos 8:28, mesmo quando não entendemos. Marta finaliza com um gesto de mão e diz, eu também já chorei por um sonho que caiu, mas hoje vejo que o chão que se abriu era para eu pousar no chamado certo. Essas 4 trocas mostram a tensão e a pastoralidade que sustenta a entrega. Você sente o calor das mãos que seguram a sua, o som baixo das vozes, o gosto amargo do café e a textura do banco sob seus dedos. Não minimize o valor do abraço que vem depois dessas palavras. Agora, um momento de tensão ampliado, para que você respire com a narrativa. Há uma memória que te persegue. Aquela carta que não foi enviada, aquele pedido que ficou no silêncio, aquele laço que não se desfez. Você revive a cena como um filme em que tudo que podia dar errado de fato deu. Lembranças de promessas não cumpridas apertam o peito por minutos, horas, dias. A decisão vem devagar. Aceitar a limpeza ou resistir até se desgastar. Sentir dó de si mesmo é fácil. Entregar é difícil.
Em ênfase emocional, você vê o rosto de quem se foi, ouve o riscar da caneta que corta um contrato, sente a brisa que leva o cheiro de algo que era familiar. É nessa pausa que se revela a escolha. Permaneça firme, porque a escolha de hoje define a colheita de amanhã. Vamos falar do invisível e da fé. Romanos 8:28 é uma âncora. Todas as coisas cooperam para o bem. Nem sempre você vê o encadeamento, mas há um trabalho no mundo espiritual que reorganiza o terreno emocional e prático. De manhã você pode sentir frio, à tarde perceber sinais pequenos, como portas que se abrem, pessoas que chegam com palavras certas, uma oferta inesperada, uma ideia que renasce. O cheiro de chuva que vem e lava a rua é símbolo de renovação. Confie no processo de alinhamento. O que é invisível agora será visível no tempo do Senhor. Deus está guardando teu futuro enquanto limpa seu presente. Lembre das histórias de Ana, que encontrou serviço depois da crise, de Lucas, que recebeu um novo chamado, de Maria, que viu reconstrução na família. Essas testemunhas existem para alimentar sua esperança. Precisamos falar também sobre proteção. Nem toda saída é perda, às vezes é livramento. A poda é amor, porque evita frutos que dariam dor. Liste mentalmente o que pode sair: projetos que te consumiam, amizades que te empurravam para longe do bem, hábitos que te isolavam, cargos que te transformavam em pessoa fria. Quando a perda acontece, o Espírito sela um cuidado que protege de consequências maiores. Em uma memória dolorosa, Pedro lembrou de um casamento que acabou e precisou lidar com humilhações. Hoje ele agradece porque foi protegido de caminhos que o teriam destruído. A proteção de Deus, muitas vezes, tem a face do silêncio que nos afasta do erro. Aceitar isso é um ato de fé. Agora, feche os olhos comigo para uma oração que une confissão e entrega. Em voz baixa ou na intimidade do seu coração, repita comigo: Senhor Deus, eu confesso que tentei segurar o que me fazia mal. Peço perdão pelas vezes que escolhi segurança humana em vez de confiar em Ti. Entrego agora as mãos trêmulas, os sonhos quebrados, as feridas abertas. Peço que Tu limpes, que retires o que me prende e me prepares para o que tens preparado. Dá-me coragem para deixar ir, sabedoria para discernir o que vem de Ti, paz para descansar no processo. Cura o meu coração, organiza os meus passos, coloca pessoas no meu caminho que me edifiquem. Eu recebo refrigério e restauração e entrego o meu futuro nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Após essa oração, quero que você sinta que não está isolado. Volte às histórias que na comunidade foram escritas. Marta compartilhou que encontrou um grupo de oração que a sustentou. Maria começou a estudar algo novo. Ana reconstruiu relações. João encontrou emprego alinhado com o propósito. Pastor Rafael viu pessoas reerguerem ministérios. Esses nomes são rostos de uma igreja que caminha junta. Não se esqueça de comentar lá embaixo sua breve experiência. Isso ajuda a criar rede de acompanhamento. Se quer aprofundar, inscreva-se no canal para receber devocionais e materiais de oração. Junte-se a nós para orarmos em comunidade e para caminharmos na reconstrução. Para encerrar, recapitule o essencial. Aquilo que está saindo da sua vida agora pode ser a limpeza que precede a colheita. Deus não está bagunçando por capricho, Ele está organizando com propósito eterno. Confie no oleiro, mesmo quando a massa parece estranha ao toque. Confia no jardineiro, mesmo quando a poda dói. Se hoje você sente perda, declare em voz baixa: eu confio na limpeza de Deus. E permita que o tempo revele o plano. Inscreva-se se quer caminhar conosco. Curta este vídeo se essa palavra trouxe refrigério e compartilhe com alguém que precisa ouvir que nada está fora do controle do Senhor. Que a paz do Pai te acompanhe, que a esperança renasça em teu peito e que você sinta a mão de Deus reorganizando cada detalhe. Fique com Deus. O que Ele tirou, Ele substitui com mais vida. Amém.